Bom dia, meus amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo nessa manhã. Mais uma vez é uma alegria, é um prazer estarmos aqui juntos para louvarmos e agradecermos o nosso Deus. Eu quero hoje começar dando vazão ao meu lado saudosista. Eu estou com a impressão de que na verdade é assim, é quando a gente vai adquirindo um pouco mais de idade, né, Moisés? Moisés gosta da minha idade. Quando a gente vai adquirindo um pouco mais de idade, a gente vai começando a lembrar um pouco mais do passado, né? Daquelas coisas do passado que a gente já viveu e etc. E esse é o meu lado saudosista. E eu quero começar perguntando assim, quem é aqui que já participou daquelas festas que tinha antigamente, hoje praticamente eu não vejo mais, festas de rua das igrejas católicas? Lembra? Toda igreja católica tem um santo padroeiro, né? E aí, quando chega perto, né, daquele momento, daquele de aniversário, de alguma coisa assim, daquele santo que tem um nome naquela igreja, antigamente faziam as festas de rua. E as festas de rua eram maravilhosas, porque as ruas se enchiam de brinquedos, né? De coisas assim, de barracas para vender quitutes, cachorro-quente e essas coisas todas, né? E a gente tinha, assim, um período que era bom demais. Eu só sei dizer assim, quando eu era pequeno, criança, era bom demais aquele negócio ali. A gente tinha de brinquedos, por exemplo, né? A gente tinha o famoso... vou ver se eu consigo colocar aqui, né? O famoso carrossel, né? Quem não lembra do carrossel, né? E a gente andava de carrossel, né? Os cavalinhos ali, a gente montava nos cavalinhos, né? E tinha o carrossel. Todo mundo se alegrou aqui. Já vi que eu estou com o público certo aqui, né? O público certo aqui, o público que conhece isso bem de perto, né? Tinha uma coisa que eu gostava muito chamada do bote. O bote era muito legal, cara, porque o bote era um bote mesmo, né, de madeira, e você tinha uma corda que ficava presa lá na outra ponta, uma corda que ficava presa na ponta de cá, e eu puxava a corda daqui, e o bote subia para lá, né? E o outro, quando vinha ao contrário, puxava a corda de cá, e era eu que subia para lá. Era bom demais o bote. O bote era um dos que eu mais gostava, com certeza absoluta. Tinha a roda giratória com aqueles carrinhos presos que ficavam rodando ali. Tinha, com certeza, a soberana roda gigante, né? Que era fantástica, naquela altura, a gente ficava olhando lá para baixo, assim, de uma forma que via o bairro inteiro ali, também naquele momento lá. Tinha o tiro ao alvo, tinha o carro do bate-bate, tinha aquela coisa de atirar as bolas nas latas, né? Umas latas que ficavam penduradas assim como se fosse uma pirâmide, né? E você pegava aquelas bolas e jogava, tirava ali, se derrubasse as bolas, as latas todas, você ganhava um prêmio. Tá todo mundo aqui rindo, lembrando da infância, lembrando desses momentos. Eu disse que era um momento saudosista, com certeza. Mas tinha... também as mensagens do alto-falante. Tinha as mensagens, tinha as músicas que eram oferecidas, né? Músicas oferecidas para as paqueras que surgiam ali naquela situação. Então, essa vai direto para fulana, para Beltrano, para Celcano. Então, mas tinha duas coisas que me chamavam muita atenção. Uma delas era a chamada Casa do Terror, né? E aí você entrava lá na Casa do Terror e era um terror, verdadeiramente, né? Porque você tinha medo, tinha susto, né? Você ia andando por ali, fazendo aquele percurso. Enquanto você fazia aquele percurso ali, apareciam, né, coisas que iam lhe dando susto, porque a casa era toda escura. Era demais. Também tinha um ícone, a mulher que virava macaco, apelidada de Monga. Monga era a mulher que virava macaco, né? Fazia essa metamorfose entre uma coisa e outra ali, era muito legal. E também tinha, evidentemente, uma casa que tinha os espelhos, né? Côncavo e convexo. De acordo com o espelho, você ficava gordo demais, você ficava magro demais.
ou a sua cabeça ficava gigantesca, né? Você entrava ali e morria de rir, na verdade, com aquilo que estava sendo apresentado ali, né? Essas figuras que eram apresentadas ali. Muitos anos depois, eu vim entender que isso se tratava, na verdade, de uma distorção perceptiva, né? Uma distorção perceptiva. Quando me formei em psicologia, estudei um assunto chamado Gestalt, onde a gente trabalhava a questão da figura fundo, né? Que era justamente essa maneira de você ver uma coisa de forma distorcida, né? De maneira distorcida. Aqui, por exemplo, essa figura é muito famosa, eu usei muito em treinamentos, em cursos, né? E a gente ficava perguntando assim, né? O que é que você está vendo aqui, né? E o que é que vocês estão vendo aí, finalmente, né? Uma mulher de casar com uma senhora, no caso, e somente isso, alguns já viram outra pessoa. Também você vê uma moça aqui, né? Olhando para lá, né? Essa aqui é a face da moça, onde o nariz da senhora, na verdade, se transforma no queixo da moça. E aqui você tem o cílio da moça, né? Aqui em cima, narizinho, a ponta do narizinho dela ali. Então, isso é aquilo que a gente chama de figura fundo na Gestalt, mas que a gente poderia chamar, na verdade, de uma percepção distorcida ou uma distorção perceptiva, tanto faz como tanto fez. Nem todas as distorções perceptivas, elas são engraçadas, né? Ou como aquelas do espelho que eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Ou então curiosas como essa daqui. Algumas distorções perceptivas, elas são muito sérias, como por exemplo, a da pessoa que tem anorexia, né? Alguém que tem anorexia é mais ou menos assim. Ela está desse jeito aqui, mas ela se vê dessa forma aqui. E quanto mais ela se vê desta forma aqui, menos ela quer comer. E quanto menos ela come, mais na verdade ela fica desse jeito aqui, que é a realidade. O fato é que, na nossa mensagem de hoje, nós queremos trabalhar sobre esse tema, a espiritualidade do espelho distorsivo. A espiritualidade do espelho distorcido, na verdade, ok? E nós temos uma igreja na Bíblia que ela tem uma imagem completamente distorcida de si mesma. É como se ela estivesse olhando para si através desse espelho que distorce a percepção de si mesma. Ela pensa uma coisa a respeito de si e Deus pensa uma coisa completamente diferente a respeito dela. Então é como se ela estivesse num parque de diversão e se visse de uma maneira, entrando naquela casa dos espelhos, e Deus visse a realidade efetivamente do jeito que ela é. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Na verdade, hoje nós estamos terminando o estudo das 7 igrejas do Apocalipse que nós começamos há algum tempo atrás e fizemos esses estudos nas quartas-feiras, no meio da semana. E aí nós resolvemos terminar hoje com a igreja toda presente, para a gente entender mais ou menos isso aí. Essa igreja que tinha uma espiritualidade do espelho distorcido, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou de bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você aqui já percebe a distorção entre uma coisa e outra, não é?
como esse espelho ele está distorcido efetivamente. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique em evidência. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua presença em nossas vidas hoje pela manhã. Nós te pedimos que tu possa nos usar como instrumento em tuas mãos, apenas como mero instrumento em tuas mãos, mas que a palavra seja tua, que o teu Espírito fale aos corações aquilo que cada um de nós precisa ouvir, e que nós possamos sair dessa mornidão, possamos sair desse estado de letargia, de estarmos vivendo como se não fôssemos nem frio e nem quente, mas meramente mornos, Pai. Nos dá a graça de poder ouvir o que tu queres de nós. Muito obrigado, mais uma vez, pela honra de ministrar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Distorções perceptivas. A espiritualidade de um espelho distorcido. Essa é a nossa ideia, isso é o que a gente quer falar com os irmãos hoje. E a igreja de Laodiceia, ela tinha algumas distorções perceptivas que nós queremos evidenciar com os irmãos a partir desse texto aqui. A primeira delas, a distorção perceptiva de que a posição do meio, a do equilíbrio, é sempre a melhor. Preste bem atenção. Eu sei que esse nome, distorção perceptiva, ou percepção distorcida, não é muito comum. Então é preciso que a gente entenda isso direitinho, tá? Veja bem, eu estou dizendo que a primeira distorção perceptiva que a igreja de Laodiceia tinha era a de que essa posição do meio, do equilíbrio, ela é a melhor sempre. O texto diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, ou seja, você está na posição do meio, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é uma distorção perceptiva que quase todos nós temos, a de que a posição do meio, a posição chamada de equilíbrio, é sempre melhor. E até criamos um ditado para isso, não criamos? Não tem um ditado que diz assim: nem 8, nem... E todo mundo acha que isso é absolutamente certo, não é assim? Depende. Não é sempre assim. Não é sempre desse jeito. Tudo bem que a gente entende que o ditado quer dizer assim, que a gente deve viver sem exageros. Contudo, esse é o típico pensamento que, se generalizado, ele vai criar percepções distorcidas. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para os irmãos assim, tem assuntos, tem temas, tem situações em que você não pode ser 40. Você tem que ser ou 8 ou 80. E acabou-se, fim de papo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo assim, não adianta você ficar morninho no meio do caminho, em certas situações, porque isso não está certo, isso não funciona. Nós temos que ter princípios, valores. Nós temos que ter posições definidas, corretas.
sérias a respeito de certas coisas. Portanto, para ilustrar essa falácia desta percepção distorcida, imagine só a seguinte situação. O teu time de futebol, ele empata todos os jogos do campeonato. Ele vai ser campeão? Vai? Tem algum time que já foi campeão empatando todos os jogos do campeonato? Não, não tem como. Logo, essa posição do empate do meio não pode ser levada a sério numa situação como essa. Mas não tem só essa, tem outras situações, tem outros exemplos. Por exemplo, se você ficar sempre em cima do muro em relação a alguma posição que algumas pessoas fazem uma opção pela letra A, outras fazem pela letra B, tu fica sempre em cima do muro, tu vai agradar a um lado ou outro? Vai? Agora eu vou dar um exemplo que Moisés vai gostar. Moisés, vamos imaginar aqui o Centrão, Moisés. No Brasil não tem um negócio chamado Centrão no Congresso Nacional. O Centrão, ele tem alguma posição política bem definida, princípios a defender, valores a defender. Tem, minha gente? Ela está dizendo um aqui que é bem verdadeiro, mas eu não posso, na verdade, dizer de jeito nenhum aqui na gravação, porque não vai pegar bem. Mas pode ser até que eu seja processado. Então, mas a gente sabe que esse bendito chamado Centrão, ele nem é de direita, ele nem é de esquerda, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é de nada, ele é do centro, mas esse centro ele é muito maleável, volúvel, não é assim? A subjetividade dele depende de algumas coisas que a gente conhece efetivamente aqui. Então, não, esses pretensos meios, empates mornos, essas posições, na verdade, de conveniência, elas são apenas distorções perceptivas. Distorções perceptivas e nada mais além disso. Você sabe o que acontecia, na verdade, na cidade de Laodiceia? Acontecia o seguinte: a 16 quilômetros de Laodiceia existia uma cidade chamada de Colossos. Colossos era uma cidade que dá a carta aos Colossenses, né, que a gente conhece aqui. Era uma cidade que tinha uma água pura, limpa, fria, potável, maravilhosa. A água fria de Colossos. Existia uma outra cidade a 9,5 km chamada de deixa eu ver o nome dela aqui exato para eu não errar com os irmãos. Hierápolis, a cidade de Hierápolis. A cidade de Hierápolis possuía uma água que era quente e curadora. Quentinha e curadora. Colossos, uma água fria, saudável, potável. Hierápolis, uma água quentinha, maravilhosa, curadora. E Laodiceia? Laodiceia não tinha nenhuma fonte de água nela. Nenhuma fonte de água nela. A água que ela recebia era recebida através de uma coisa chamada de aqueduto. E por isso essa água sempre chegava morna. Nem era fria, nem era quente. Nem era fria como a de Colossos, nem era quente como a de Hierápolis. Mas era uma água morna. Simplesmente assim. É por isso que Jesus usa esse exemplo aqui nesse instante. Como você não é frio nem quente, mas você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Exatamente por isso que Jesus usa esse texto. A igreja, portanto, de Laodiceia, ela acostumou-se com uma cidade a ser morna, a ter uma água morna e a ser morna. Por isso, somente por isso, esse texto nos diz isso. É mais ou menos assim. A igreja de Laodiceia, ela vivia sob o nome do cristianismo, mas ela não estava debaixo do poder do cristianismo.
era uma igreja morninha, que não fazia mal a ninguém, que não fazia nenhuma diferença na comunidade ou dentro da cidade onde efetivamente ela estava ali. Ou seja, se a igreja de Laodiceia deixasse de existir, não faria nenhuma diferença naquela cidade. Nenhuma. Porque era morna. Porque não era nem fria, nem quente. Entende o que estou dizendo para você? Então, a primeira distorção perceptiva que a gente vai encontrar nessa situação em relação à igreja de Laodiceia é que, na verdade, é uma distorção perceptiva. Nós acharmos que essa posição do meio, do equilíbrio, ela sempre será boa. Em alguns casos ela pode ser, mas em todos os casos não. Tem casos em que nós precisamos ser ou 8 ou 80. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Mas não podemos ser cristãos pela metade. Não dá. Tem um teólogo chamado Roque que ele diz assim: teria Cristo morrido sobre a cruz e sofrido tão grande paixão a fim de produzir discípulos assim, mornos? Vou repetir. Teria Cristo morrido na cruz, sofrido tão grande paixão para produzir o que? Isso aí? Discípulos mornos? Não. A gente sabe que não. Então eu e você não podemos ser mornos. Não é a nossa posição. Não é a nossa condição. A segunda percepção distorcida ou distorção perceptiva que aquela igreja tinha é que entre o que ela dizia de si mesma e o que realmente ela era, existe uma distorção enorme, gigantesca. Versículo 17. Jesus diz assim: você igreja diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa distorção ela é bem, bem clara. Talvez essa seja a pior distorção perceptiva que existe. A distorção da autoimagem, da supervalorização do eu, do autoengano, do viver sob a capa do impostor que vive na gente, né, Alda? A gente já ouviu falar muito do impostor que vive na gente, né? E vivia também na pessoa que falava muito a respeito disso também, e vive em mim, vive em você, vive em cada um de nós. E o impostor é esse indivíduo que a gente tenta apresentar como uma representação melhor de nós mesmos, só que não existe, é uma mera representação, nada mais além disto. Quem fala disso é o Brennan Manning, né? Leiam esse livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Portanto, essa distorção perceptiva é a distorção da autoimagem, da supervalorização do eu, do viver sob a batuta desse impostor que vive em nós, dessa autoilusão, de existir como uma personagem que não existe. Existirmos todos nós aqui como se fosse um personagem que não existe, vivendo um papel na vida e nada mais além disso. É impressionante as expressões que aquele povo daquela igreja usava a respeito de si mesmo. Você já prestou atenção? Eles dizem, eu sou rico. Na versão que eu estou usando, eu usei essas expressões muito, é a NAA, né? Eu gostei demais dessas expressões. Eu sou rico, estou bem de vida, e eu não preciso de nada. Oh, menino! Menino! O que é isso? Isso é o quê? Isso é o supremo alvo de vida de qualquer um de nós aqui, não é não? Eu sou rico,
estou de bem com a vida, eu não preciso de nada. Isso é o céu na terra. Isso é o céu na terra. O céu baixou, chegou e ficou aqui. Somos o máximo possível dentro de uma situação como essa aqui. Isso é fantástico, né? O problema, preste bem atenção, o problema é que uma igreja que não precisa de nada, uma igreja que não precisa de nada, nada, não significa que ela tenha tudo o que ela precisa. Sacou? Uma igreja que não precisa de nada não significa que ela tem tudo o que ela precisa. Não significa. A riqueza material da igreja de Laodiceia não supria de forma alguma a pobreza espiritual da igreja de Laodiceia. A riqueza material que ela tinha não supria a pobreza espiritual que ela tinha dentro de si. Porque pobreza espiritual não se compensa com riqueza material de jeito nenhum. Laodiceia, ela ficava num cruzamento de rotas comerciais. Laodiceia, ela tinha indústrias riquíssimas. Laodiceia, ela era um centro bancário. Não é você não, viu, querido? Não, o pessoal vai tudo pedir dinheiro a você, né, Laodiceia? Daqui a pouco vai todo mundo pedir. É bom frisar, é a igreja de Laodiceia, viu? Lá do Apocalipse. Não é a irmã Laodiceia aqui que está como um banco distribuindo dinheiro de jeito nenhum, não, tá? Outra coisa, ela tinha uma produção de tecidos maravilhosa, tem indústrias de tecidos lá. E ela tinha um polo médico extraordinário, principalmente na fabricação de colírios. Por isso que você vai ter essa questão aqui. Eu aconselho que você compre de mim colírios para ungir o seu olhar. Ou seja, do ponto de vista material, ali abundava dinheiro. Tinha dinheiro até dizer basta. Tinha dinheiro até dizer basta. Mas essa riqueza material, ela produzia uma distorção perceptiva a respeito do eu. Como se, preste bem atenção, como se felicidade fosse comprado com bens materiais. Como se espiritualidade fosse igual a bem-estar de vida. E não é de jeito nenhum. Na visão não distorcida de Deus, a igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Sabe por quê? Ser rico não significa ser feliz. Significa? Não significa. Ser rico quebra um galho de um bocado de coisa, viu? Ninguém é hipócrita aqui de dizer que não. Ser rico quebra um galho de um bocado de coisa. Mas isso não lhe torna feliz. De jeito nenhum. Estar bem de vida não significa não ter necessidades. Estar bem de vida não significa não ter necessidades. Tem tanta gente que é bem de vida e tem tanta necessidade que ele não consegue suprir, porque foge, escapa de suas mãos. Não precisar de nada não significa que você não pode ser um pobre de espírito. Não precisar de nada não significa que você não pode ser um pobre de espírito. E pobre de espírito aqui não é no sentido de Mateus das bem-aventuranças. Ali é positivo. Aqui eu estou falando no sentido negativo verdadeiramente. Vivendo, portanto, essa espiritualidade do espelho distorcido, nós trocamos o espiritual pelo material, o superficial pelo essencial.
E na nossa cegueira espiritual, nós achamos que somos o máximo. 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 E não nos vemos como nós verdadeiramente somos. Perceba bem que para as 3 frases que a igreja se autodenomina, Jesus coloca 3 coisas. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre. Empatou. Cada uma dessas coisas é resposta para alguma coisa que eles dizem. Mas Jesus acrescenta 2 coisas. Você também é cego e você também é nu. E aí são 2 referências em relação à cidade. Primeiro porque lá tinha um polo médico dos colírios. Eles diziam, você está cego e não está percebendo quem você é. Porque a tua visão está distorcida pelo espelho. Côncavo ou convexo, conforme você use. Está distorcido. Mas também aqui é um polo de fabricação de roupa. Mas você não percebe que você está nu, miserável. Você não percebe quem você é de verdade. Nu, nós somos quem nós somos. Por bem ou por mal, viu? Alguns por bem, outros muito por mal. Uns sendo muito bonitos, outros sendo muito feios. Mas nus, nós somos quem nós somos. Sem nenhum enfeite. E é isso que Deus está dizendo. Você é cego porque você não se vê na sua nudez como você é de verdade. É assim. Portanto, vivendo na espiritualidade do espelho distorcido, nós trocamos as coisas. Terceira distorção perceptiva daquela igreja. Era a distorção perceptiva de que repreensão e disciplina não combinam com amor. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção braba. Você achar que repreensão e disciplina não combina com amor. O texto diz, o próprio Jesus diz, eu repreendo e disciplino aquele a quem amo. Aquele a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Existe uma percepção distorcida de que no amor não pode haver firmeza, não pode haver verdade, não pode haver sinceridade. Que o amor é menininho. Permeia na cabeça das pessoas a ideia de que amor tem que ser concordância e nunca confrontação. Uma confrontação honesta que visa trazer o outro de volta ao certo em sua vida. No texto acima, o texto deixa claro que quem ama tem 2 obrigações para com aquele que é amado. Quem ama tem 2 obrigações para com aquele que é amado. Qual é a primeira obrigação? Repreender. Ele diz, eu repreendo. Eu repreendo. E essa palavra repreender no original significa refutar, achar em falta, admoestar, provar que você tem um erro, mostrar esse erro para você. Isso é repreender no original, no grego. Então, quando Deus diz assim, eu repreendo, ele está dizendo eu refuto, mas principalmente ele está dizendo assim, eu estou mostrando para você o seu erro. É o que ele estava dizendo para aquela igreja de Laodiceia. Eu estou mostrando para você o seu erro nesse instante. Qual é a segunda obrigação de quem ama? Disciplinar. Eu repreendo e disciplino. É a segunda palavra. No caso aqui no grego é a palavra paideia. Quem já fez algum curso de educação aqui, né? Quem já fez algum curso de teologia aqui sabe o que é paideia. Paideia é a imagem daquele tutor que pegava a criança pela mão e a conduzia pelo meio da rua, de casa
até a escola. E quando ela voltava, ele funcionava como se fosse um professor particular, um tutor, na verdade. Então, a palavra paideia significa educar, disciplinar, corrigir uma criança, orientar no que é certo. É a ideia de conduzir pela mão essa criança, corrigir esses erros dessa criança, para que ela faça aquilo que deve ser feito. Então, quem ama tem essas duas obrigações, viu? Se ama seu filho, você tem essas duas obrigações com ele: repreender e disciplinar. E isso não é incoerência. Isso não é uma distorção perceptiva. Distorção perceptiva é você pensar que, porque você ama, você não pode repreender, não pode ser duro, não pode ser firme, não pode ter autoridade, não pode educar, porque o bichinho vai ficar traumatizado. Não existe isso. Não existe isso. Isso é distorção perceptiva. É uma realidade que você distorce efetivamente. Portanto, nessas circunstâncias, cabia duas coisas àqueles que estavam ouvindo essa pregação e essa carta. Quais eram as duas coisas? Todas as duas estão aí no texto. Primeiro ele diz assim: portanto, seja zeloso. Já que eu repreendo e disciplino a quem amo, portanto, você deve ser zeloso. Agora, sabe o que é mais interessante? A palavra zeloso aqui no grego, ela significa fervoroso, fervente. Fervoroso, fervente. Sabe por quê? Porque essa igreja era acusada de ser o quê? Morna. Fria não, morna. E não dava para ser morna. O que Jesus está dizendo agora é assim, ó: bora, menino! Esquenta! Esquenta! É hora de ser fervoroso. É hora de fervor. É hora de ser fervente. Aqui está se falando da panela quente mesmo, que está lá no fogo fervendo. Portanto, como eu lhe repreendo e lhe disciplino, você, a primeira coisa que tem que fazer é ser quente, fervoroso. E segunda, se arrepender. Se arrepender. Arrepender aqui no original é metanoia. É mudar de mente. Você precisa mudar o pensamento que você tem na sua cabecinha, meu filho. Não pense que igreja é isso. Não pense que igreja é essa mornidão que vocês estão vivendo aí dentro, não. Isso não é ser igreja, não. Igreja tem que ser fervorosa. Igreja tem que mudar de mente. Mas mais importante, porque na verdade aqui no original, metanoia não é só mudar de mente, é mudar de alma. É mudar de ânimo. É a mudança de alma, de dentro para fora. É isso que é metanoia. Então, meu camaradinha, bora! Corra para Jesus. Te esquenta. E muda de mente. Muda de tua alma. Sai dessa acomodação. Sai desse estágio letárgico, que parece que já morreu. Torne-se vitalmente interessado. É uma outra tradução aqui de metanoia. É tornar-se vitalmente interessado. Ou seja, fazer do seu interesse vida, ou fazer da sua vida interesse. Eu quero concluir dizendo que nós vimos até agora 3 percepções distorcidas, ou 3 distorções perceptivas. Primeira delas, a distorção perceptiva de que a posição do meio é a melhor sempre. Não é. A distorção perceptiva entre o que se diz que se é e o que realmente se é. A terceira distorção perceptiva
de que repreensão e disciplina não combina com amor. Combina e é necessário, no fundo, no fundo. Porém, existem mais duas a serem faladas aqui. Rapidamente eu vou falar delas. A distorção perceptiva de que existem igrejas, preste bem atenção nisso. A distorção perceptiva de que existem igrejas nas quais Cristo está do lado de fora, batendo na porta para entrar nessa igreja. Você já imaginou essa cena? Você já imaginou essa cena? Essa carta não foi escrita para não crente, não. Apesar de dezenas de pastores pregarem como se fosse para não crente. Todo mundo já viu algum sermão evangelístico dizendo isso, né? Presta atenção, eu que estou na porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei, aceite Jesus, abra seu coração para Jesus. Não é isso não que a carta diz, não. A carta foi escrita para uma igreja que já existia. Portanto, a porta que está sendo batida é a porta da igreja. E o Jesus que devia estar dentro da igreja, ele está fora da igreja. Porque a igreja é morna, morninha, belezinha, lindinha. Não precisa de nada, nem de Jesus, que está do lado de fora. Cristãos de uma igreja morna precisam, na verdade, deixar Cristo entrar para tocar fogo dentro dessa dependência mais uma vez. Lembra dos discípulos de Emaús? Enquanto que andavam pelo caminho, o que é que eles dizem? O coração não nos ardia, não pegava fogo dentro de nós, enquanto a gente ouvia. E aí eles fazem Cristo entrar na casa deles, cear com eles, e aí esquenta mais ainda o ambiente. Então a gente precisa abrir essas portas para Jesus entrar. Porque se Jesus não entrar, fica tudo morninho aqui. E morninho a gente vai dançar. Cristo precisa entrar nas dependências da igreja. Amém. Para tocar fogo na fé dessa igreja. Amém. Senão não funciona. Amém. Essa é a quarta distorção perceptiva. É de você ter uma igreja cujo Cristo está do lado de fora e não do lado de dentro. Isso é uma distorção perceptiva. E a quinta e última distorção perceptiva que nós encontramos na igreja de Laodiceia é de que essa é a única igreja da qual não se tem elogio nenhum. Você já reparou? Você lê as outras 7 igrejas, sempre tem uma expressão assim: tenho contra ti isso. Porém, você faz bem em refutar tal situação. Todas elas têm alguma coisa que reprimir, não elogiar, e todas elas têm alguma coisa que elogiar. Laodiceia é a única que não tem elogio nenhum. Zero. Mas é a igreja que mais se autoelogia. Percebeu isso também? Não tem nenhum elogio de Deus. É a que mais se elogia. Eu sou rico. Eu estou vivendo uma vida boa. Eu não preciso de nada. Olha. Como se diz aqui no Nordeste, olha. É exatamente isso. A pior é a que se vê como melhor. É a pior igreja e é a que se vê como melhor igreja. Mas sabe qual é uma coisa aqui que também é impressionante nesse texto? Impressionante mesmo.
ainda assim, sendo a pior das 7 igrejas do Apocalipse, 0 elogio para ela, é que talvez tenha a melhor de todas as promessas das 7 igrejas do Apocalipse. Olha só, em todas as igrejas todas as cartas terminam dizendo assim: ao vencedor darei isso, darei aquilo outro. Éfeso, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Vê? Começa resolvendo logo o problema da salvação. Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo, ao vencedor darei do maná escondido e um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Tiatira, ao vencedor darei a autoridade sobre as nações. Sardes, o vencedor será assim vestido de branco e terá o nome no livro da vida. Filadélfia, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de Deus. Maravilha, né? Mas olha o que é dito para Laodiceia. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono de Jesus. É ou não é talvez a maior promessa para todas essas igrejas, de todas essas igrejas? Realiza, porque eu realizo. Eu, quando leio isso, eu imagino, eu penso, eu projeto, eu digo assim, meu Deus do céu, como é que alguém vai sentar no trono de Jesus? Mas Jesus está dizendo assim, eu vou lhe dar o direito de sentar comigo no meu trono. É pouco? É pouquinho? É tudo. Eu já tive sentado em alguns tronos. E não estou dizendo isso para me gabar, não. Porque vocês vão ver quais foram os tronos que eu me sentei. Tempo atrás eu fui me hospedar naquela pousada da Paixão lá de Nova Jerusalém. E ali é maravilhoso, né? É lindo. Quem não teve essa experiência, eu aconselho que façam. E durante os dias de hospedagem, você pode passear ali, naqueles super cenários da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E é fantástico, porque tem uma pousada ali dentro, onde os artistas ficam hospedados, inclusive, também. E eu lembro que eu sempre tenho essa mania de acordar cedo, né? E eu acordei 5 horas da manhã, por aí, mais ou menos, sol nascendo. E aí me sentei na porta de frente da pousada e comecei a orar, orei, comecei a andar e saí andando por ali. Fui parar no trono de Herodes. E aí eu não resisti. Eu me sentei no trono de Herodes. Misericórdia, né? Mas eu fiquei pensando comigo, como é que é um rei sentar no trono? Como é que era sentar num trono? E aquele negócio lá é bonito, é legal. Tempo depois, fazendo outra viagem, os tronos aparecem na minha vida nas viagens. Aí eu fui ao Congresso Nacional, em Brasília. Aí eu não resisti. Aí eu sentei na cadeira dos deputados e senadores. Olha só. Aí eu imaginei isso aqui para algumas pessoas é um trono. É um trono.
é um trono. É um trono. Mas, meus irmãos, eu posso sentar nas cadeiras dos congressistas brasileiros e achar que aquele é um trono. Eu posso sentar no trono de Herodes lá em Nova Jerusalém, mas eu não tenho coragem de sentar no trono de Jesus, não. Não tenho. É muito para mim. É demais para mim. Pensar nisso foge à minha alçada. Apesar dele dizer assim, olhe, ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Não seja um crente morno. Não seja um crente sem vida. Não seja um indivíduo que simplesmente está brincando de ser cristão. Não seja simplesmente alguém que não leva essa coisa a sério. Não seja. As expectativas que Deus tem a meu respeito e seu respeito são muito mais altas do que você pensa, do que você imagina. A ponto dele querer dividir o trono dele comigo e com você. Então, meu querido irmão, esqueça o resto do mundo. Lembre do que a palavra de Deus diz. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Saúde, emprego, dinheiro, que você puder imaginar. Paz. Mas primeiro busque o reino de Deus. Primeiro busque a possibilidade de você sentar com Ele no trono dele. No nome de Jesus. Amém.